Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6 e versículo de número 1, que diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se maravilhavam dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu quero que você observe aqui que Jesus não parou a missão dele por causa de pessoas que desacreditaram daquilo que Deus tinha na vida dele, do chamado dele, aleluia, daquilo que Deus chamou ele para fazer. E o que Deus te trouxe aqui para te dizer foi: muitos podem até desacreditar do que Deus tem com você, muitos podem até dizer que não é Deus na sua vida, ou dizer que você não vai chegar em lugar nenhum, mas você que precisa crer. Quem ouviu de Deus um direcionamento foi você. Quem ouviu uma palavra liberada de Deus foi você. Então você precisa dar credibilidade à palavra que Deus falou contigo e não à palavra da multidão. E não as palavras que as pessoas falam sobre você. Porque você vai observar aqui que as pessoas de Nazaré, eles conheciam Jesus. As pessoas daquele lugar sabiam quem era ele. Sabia da sua conduta, sabia quem era a sua família, como eles mesmos mencionam. Sabia quem eram os seus irmãos, sabia quem eram as suas irmãs, sabia quem era o seu pai, quem era a sua mãe. Porém, eles não davam credibilidade e às vezes é assim. Quem vai desacreditar daquilo que Deus tem conosco são aqueles que nos conhecem, são aqueles que sabem da nossa história. Então, por isso, não fique triste porque tem algumas pessoas, talvez do seu próprio sangue, ou até mesmo pessoas da igreja, ou pessoas que te viram de criança, não sei, que estão desacreditando daquilo que Deus tem com você. Quem não pode desacreditar é você. Quem não pode deixar de acreditar na palavra que Deus falou é você. Você que tem que crer, você que você que tem que confiar, você que tem que perseverar e dizer: Senhor, eu acredito e independente eu estou aqui para cumprir o teu chamado. Foi isso que Jesus fez. Jesus não ficou ali olhando para os comentários dos nazarenos ali, ele não ficou abatido. E tem pessoas aqui que se abatem quando escutam algumas palavras e Deus está dizendo para você: ei, tem coisas que você não pode ficar absorvendo. Se você quer ter algo com Deus, uma intimidade com o Senhor, se você quer viver aquilo que Deus te chamou para viver, você precisa se posicionar como uma pessoa madura. Pois é, porque a gente sabe que não é fácil o amadurecimento, ele realmente não é fácil de ser gerado. Vai ser através de dores, através de perseguições, através de conversações que você vai amadurecendo e parando de se importar com o que as pessoas pensam ou falam de você. Jesus não se importou com aquilo que a multidão estava falando dele. Jesus não se importou com aquilo que as pessoas comentavam sobre ele, não. Os nazarenos falavam e ele não se importava. Muitos se levantavam contra ele, muitas pessoas se levantaram contra Jesus. Mas nem por isso Jesus se importava com as críticas dessas pessoas. Nem por isso Jesus parava a sua missão por causa dessas pessoas. Declare comigo: eu não vou parar a minha missão por causa de pessoas que estão desacreditando de mim. Eu não vou parar a minha missão por causa de pessoas que estão desacreditando de mim. Você tem que entender que esta missão não é sua, essa missão é do Senhor, que Ele emprestou para você executar. Então você tem que fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, independente das críticas, irmãos. Sempre vai haver críticas. Se você faz uma coisa boa, vai haver crítica. Se você não faz, vai haver crítica também. Sempre vão te criticar, ainda mais quando você está debaixo de uma palavra. Ainda mais quando você está debaixo de uma promessa. Ainda mais quando você está realmente, verdadeiramente fazendo aquilo que Deus te ordena. Jesus ali, você vai observar que ele ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus se admirou. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus não podia dizer assim: ó, vai em paz, pode ir que você está curado. Pode ir como ele fez com o centurião, vai, porque o teu servo ele está vivo, vai, porque o teu servo está curado. Creia na palavra. Não, ele não podia fazer assim. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não acreditavam, tinha que colocar as mãos, e ainda era poucos que acreditavam, mesmo Jesus colocando as mãos.
Então a incredulidade, ela faz com que, aleluia, o nosso milagre ele seja bloqueado. Houve um bloqueio para que Nazaré não recebesse muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então pare de agir com incredulidade. Às vezes nós também agimos com incredulidade, irmãos. Diante da palavra do Senhor, diante daquilo que Ele falou. Mas a gente precisa crer na palavra. Fazer como o centurião. O centurião disse, mande uma palavra e meu servo vai sarar. E Jesus deu uma ordem dizendo, aleluia, que era para eles irem. Por quê? Porque havia chegado a cura através da palavra de Jesus, conforme o que o centurião havia falado. Não foi Jesus que disse, eu vou lançar uma palavra. Não. Foi ele quem pediu, o centurião que pediu, lance uma palavra, libere uma palavra, porque eu sei que o meu servo vai sarar. Então você vai observar que é a diferença naquele que verdadeiramente busca, naquele que verdadeiramente se entrega ao Senhor, naquele que verdadeiramente crê que o Senhor vai fazer. Ei, é tempo de acreditar. Não é tempo de andar oscilando na sua fé e nem de ficar ouvindo as críticas de pessoas que estão falando de você. Talvez quem está falando de você é o seu próprio sangue. São pessoas que te viram pequeno, são pessoas, como eu falei, da igreja, são pessoas da sua rua. Isso está te abatendo e Deus está dizendo, não, você não pode deixar se abater por isso. Jesus, ele não deixou se abater por causa das críticas, mas a Bíblia diz que Jesus percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Jesus não parava por nada, irmãos. O que é lindo de Jesus é isso. E nós temos que tomar esse exemplo, não parar por nada. Pode se levantar o que for, pode ter o que for, não pare. Pode ter o que for, não retroceda. Pode ter o que for, continue, persevere, aleluia. O Senhor trouxe pessoas aqui para te falar, eu conto contigo. Tem muita gente desacreditando de você, tem muita gente descredibilizando a sua palavra, tem muita gente não crendo, rabai arrasto, ribianto, ramanto e decanta, que foi Deus que te escolheu. Mas se você crê, aleluia, dentro de você, ninguém poderá roubar isso de você. Então por isso o Senhor diz para você, é tempo de crer, é tempo de dar credibilidade à palavra do Senhor, é tempo de crer naquilo que Deus fala contigo, porque aquele que falou, ele vai executar, porque aquele que disse que faria, ele vai fazer. É tempo de dar credibilidade às palavras de Deus na sua vida. Você vai observar que Jesus, aleluia, ele não parava por causa das críticas, ele não parava quando as pessoas desacreditavam dele, e às vezes vem sobre nós um grande desânimo quando há descrédito, quando há descredibilidade nas nossas palavras, quando as pessoas desacreditam, quando as pessoas realmente elas tentam nos abater com olhares, não é verdade, com conversas, a gente fica sabendo de algumas coisas e pensa em parar, e Deus diz não, não pare, porque Jesus ele deixou bem claro que você não tem que parar, você tem que continuar. Jesus foi perseverante e o Senhor manda eu te dizer que é tempo de você perseverar, é tempo de você crer naquilo que o Senhor te chamou para fazer, porque grande é a obra que ele tem contigo, grande é o que ele tem para fazer na sua vida. Por isso você precisa continuar firme, cumprindo a sua missão, não importa onde seja. Jesus saiu de Nazaré, Jesus foi embora e não há mais relatos que Jesus voltou ali para fazer milagre. Rabai, arrasto. Quem perdeu não foi Jesus, foi os nazarenos. Porque Jesus ele estava, aleluia, curando muitos. Muitos estavam ali crendo, dando credibilidade à palavra dele. Muitos que não conheciam a Jesus, muitos que não sabiam quem era ele, conheceram e creram nele. E assim vai ser a nossa vida. Muitos que estão descredibilizando, às vezes vai perder a oportunidade de estar perto, de ver o nosso milagre, ou até mesmo de viver o milagre conosco. E Deus vai levantar pessoas que não tinham nada a ver, pessoas que a gente nem conhecia. E vai fazer com que essas pessoas venham se agraciar de nós, irmãos. Porque há amigos que são mais chegados do que irmãos. Pois é. E o Senhor, ele levanta pessoas, aleluia, que abraçam o teu ministério. Ele levanta pessoas que são verdadeiras contigo quando os de Nazaré te rejeitam. Ele vai até Betânia e levanta Marta, Maria e Lázaro, aleluia, que amava Jesus e recebia Jesus com alegria na sua casa. Você entende? Que quando a gente, aleluia, passa por descrédito, quando pessoas não nos querem por perto, quando pessoas se levantam contra nós, automaticamente o Senhor levanta outras que vão abraçar, outras que vão amar, outras que vão acreditar e vão viver milagres. E vão viver o extraordinário, porque assim, o pessoal de Nazaré não vivia a ressurreição, mas Lázaro, Marta e Maria viveram. Sabe por quê? Sabe por que aquela casa viveu milagre? Sabe por que aquela casa, aleluia, vivenciou aquilo que ninguém havia vivenciado? Porque Jesus era amigo deles, porque eles criam em Jesus e recebia Jesus, aleluia, na sua casa. Receba Jesus na sua vida. Que Jesus seja o teu amigo, aleluia, porque ele vai mudar a sua história. Você vai observar que não houve só rejeição com os seres humanos normais, naturais que estavam na terra da Bíblia, não. Houve rejeição também com Jesus, 100% homem e 100% Deus, como nosso Pai. Ele foi rejeitado. Por que a gente não vai ser?
Não é verdade? Por que todo mundo vai gostar da gente? Não é assim, irmãos. A gente não agradou a todo mundo, a gente não vai agradar a todos. Assim como Jesus, nem todos se agradaram dele. Assim vai ser na nossa vida. Nem todos vão se agradar, nem todos vão gostar do nosso ministério, nem todos vão gostar da nossa forma de falar, nem todos vão gostar do nosso jeito de ser, mas nem por isso Jesus nos descredibiliza. Ele conta conosco, ele vai levantar Marta, Maria e Lázaro, que vai abraçar, que vai amar. Enquanto os nazarenos rejeitam, Deus levanta em Betânia uma família que abraça. Você entende? Muitos ali creram em Jesus. Muitos ali creram no Senhor. Muitos receberam vitória, receberam milagre. Quem foi que perdeu? Foram os nazarenos, que ficaram afastados do Messias, que ficaram afastados, poderiam estar mais perto de Jesus, porém eles não estavam. Por quê, irmãos? Porque não havia a credibilidade, porque não havia fé, porque eles desacreditaram, porque eles resolveram dar lugar à incredulidade. Então tome bastante cuidado com a incredulidade, porque ela vem realmente de uma forma que começa a minar a nossa fé, começa a minar aquilo que a gente crê de uma forma que a gente não percebe. Quando a gente vai ver, realmente já está de uma forma que a gente não pode resolver. Realmente está de uma forma que a gente começa a rejeitar. Porque assim, irmãos, às vezes nós rejeitamos Jesus sem perceber. Quando nós dizemos que não acreditamos, quando Jesus lança uma palavra na nossa vida, a gente fica olhando para o cenário e acreditando no cenário. Quando Jesus diz que eu já fiz, a gente fica se preocupando. Isso é uma forma também da gente descredibilizar a Jesus, da gente não dar crédito à palavra do Senhor. Então, em nome de Jesus, não é tempo de dar crédito à incredulidade. Não é tempo de ficar pensando, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai executar? Deus está dizendo, se Ele falou, está falado. E o seu papel é acreditar. O seu papel é dizer, não, eu creio, independente, eu acredito, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei que milagre Deus vai operar, mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele fará o extraordinário acontecer na minha vida, porque Ele é fiel. Porque Ele é todo poderoso e Ele não vai deixar, aleluia, com que eu venha a ficar nessa situação envergonhado. Muitos até estão armando arquibancada, muitos estão aguardando a tua queda, mas o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Deixe eles te rejeitarem, deixe eles se levantarem contra você, deixe eles pensar o que quiser, falar o que quiser. Não pare a sua missão por causa de pessoas que estão armando arquibancada para ver sua queda, que estão desacreditando das palavras que o Senhor lançou na sua vida, que estão descredibilizando aquilo que Deus falou com você. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse, está dito, e ninguém, aleluia, precisa dar credibilidade à palavra, a não ser você que ouviu Deus falar com você. Porque Jesus sabia da missão dele. E ele não precisava ficar ali dando credibilidade às palavras dos nazarenos, às palavras daquelas pessoas que estavam rejeitando a ele. Declare comigo, eu não vou dar ouvidos àqueles que estão rejeitando o que Deus tem na minha história. Eu não vou dar ouvidos àqueles que estão rejeitando o que Deus tem na minha história. Se preciso for, saia. Se preciso for, não fique. Se preciso for, dê as costas, se faça de surdo. Ei, vai viver tua vida. Mas não fique dando credibilidade, alimentando palavras negativas que Satanás coloca na boca de pessoas para tentar paralisar você. Porque às vezes ele vem sutil e ele coloca palavras parecendo ser conselhos, parecendo ser coisas boas, parecendo que verdadeiramente a pessoa se importa contigo, mas não é. É para muitas vezes parar o que Deus tem com você. É para, na maioria das vezes, você desistir. Pessoas dizendo, deixa eu te dar um conselho. Às vezes vem assim, né? Posso te dar um conselho? Eu acho que você não tem chamado para isso. Posso te dar um conselho? Eu acho que realmente, né, esse negócio de estar indo para a igreja todo dia não tem necessidade. Começa assim, Satanás, ele começa a usar a palavra de pessoas para tentar te diminuir, para tentar te bater e paralisar o propósito que Deus tem contigo. Ele tentou, aleluia, fazer isso com Jesus, usando os nazarenos aqui. E você vai observar que os nazarenos não foram usados por Deus, porque eles acreditaram. Que Deus faz com que a gente dê lugar à fé. A gente precisa ter fé. A gente precisa acreditar. Você vai observar que quando Satanás ele tentou Jesus no deserto, ele tentou colocar em dúvida aquilo que Deus havia falado. E às vezes é assim na nossa vida, ele tenta colocar em dúvida, será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus me chamou para isso mesmo? Não, eu acho que realmente eu sou uma pessoa que eu não vou conseguir, que eu não vou, porque as pessoas estão dizendo, ei, a palavra da multidão não é a palavra de Deus, não. Existe um ditado do mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus, isso é mentira. A voz de Deus é diferente, aleluia. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, você vai observar que muitas coisas não haviam acontecido na palavra do Senhor por causa do povo, porque o povo queria, porque você vai observar que o povo
O povo judaico, eles queriam executar a Pedro. Eles queriam que Pedro morresse. Tiago já havia morrido a fio de espada. Eles queriam que Herodes matasse a Pedro. Eles gostavam, eles se agradavam daquilo. Mas você vai observar, irmãos, que aquilo ali não era de Deus. Aquele povo não queria aquilo que era da parte de Deus para a vida de Pedro. Foi tanto que Deus mandou um anjo para libertar Pedro daquela prisão. Por quê? Porque a voz do povo não foi a voz de Deus. Assim como também quando o povo começou a gritar, solta Barrabás, você acha que foi a voz de Deus? Não foi, foi a voz do povo. Então você vai observar que a voz do povo não é a voz de Deus. Não se deixe abater com a voz de pessoas, ai, irmã, porque muitos estão dizendo, você tem que ouvir a palavra do Criador, do Senhor Deus, de Jesus. Se ele falou com você, está dito. Mas se ele falou o contrário do que a multidão está falando com você, ei, acredite na palavra do Senhor. Muitos podem estar descredibilizando a palavra de Deus na sua vida, mas você é quem tem que acreditar, porque quem recebeu a promessa foi você. Vamos orar em nome de Jesus e agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos, Pai amado, Pai santo e Pai querido, para te agradecer, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus, Pai. Obrigada porque o Senhor é Pai, o Senhor é amigo, Pai. E o Senhor é um Deus que nos alerta, Pai, nos mostra na tua palavra que o Senhor também foi rejeitado, Pai. E que não podemos parar por causa da rejeição, não podemos parar por causa do descrédito, da descredibilidade, das palavras frias, Pai, que venham para tentar nos abater e nos fazer parar, mas nós temos que seguir. Nós temos que olhar para o alvo. O nosso alvo é o Senhor, Jesus. E nós cremos, meu Deus amado, Deus santo, Deus querido, que o Senhor nos fortalece para cumprirmos a nossa missão, assim como o Senhor Jesus foi fortalecido. Nós estamos sendo fortalecidos e não vamos parar. Assim como o Senhor não parou, não deu credibilidade às palavras que foram lançadas, mas o Senhor viveu o propósito, Pai, que possamos viver o propósito, que possamos viver o chamado que o Senhor tem para conosco, meu Senhor, porque coisas grandes e firmes fará o Senhor que a gente ainda não sabe, Pai. Oh, Deus amado, eu sei que o Senhor vai executar aquilo que muitos vão ficar surpresos, meu Pai amado, na vida do meu irmão e da vida da minha irmã. Por isso eles não podem parar por causa das críticas, Senhor. Deus amado, faz com que eles venham ter maturidade para ouvir as críticas e não se importar e continuar a sua missão. Porque se o Senhor fosse dar ouvido às críticas, se o Senhor fosse dar ouvido aos apontamentos, Senhor, se eu tinha parado a tua missão, mas o Senhor não deu ouvido, o Senhor concluiu a tua missão com sucesso. Que possamos concluir a nossa missão, aquilo que o Senhor nos delegou, aquilo que o Senhor nos botou para fazer, Pai amado, com sucesso. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por continuar conosco. Eu te peço, abre porta de emprego, fecha a sepultura, desfaz todo o mal, cura, liberta, restaura para a glória do teu nome. Continua conosco, Jesus, nos dá amadurecimento, maturidade, para que possamos compreender, Senhor, que o Senhor, estando conosco, é a maioria, que não precisamos nos importar com a multidão. Fica conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história. Lembre-se, você não precisa ficar se importando com o que as pessoas pensam de você. Elas são minoria quando Deus dá a última palavra. Quando Deus diz que vai fazer, você não tem que se importar com o que as pessoas pensam. Jesus não parou a missão dele porque ele foi rejeitado em Nazaré. Não pare aquilo que Deus tem com você, porque tem algumas pessoas que estão te rejeitando. Se você crê nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.